Olá, boa noite, paz para todo mundo que chegou aí, a Bruna, a Ângela, a Gisele, o pessoal que ainda vai chegar. Tá muito quente por aí? Passando muito calor? Glória a Deus. Gente, hoje a gente vai fazer a segunda aula do tema de declaração de fé. Tem mais gente aqui que fez aula ontem do ITQ, que está no grupo da Escola Bíblica. A Gisele é uma delas. E o tema é a declaração de fé, mesmo que a gente deu no ITQ ontem, a mesma que a pastora Débora deu essa aula da semana passada. É um tema fundamental que a gente fale de declaração de fé aqui na Escola Bíblica, porque declaração de fé tem a ver com o que realmente a gente crê, quais são as doutrinas principais da nossa igreja e o que verdadeiramente a gente acredita como doutrina. Deixa eu só regular minha câmera aqui, ficar na altura certa, pronto, ficou melhor. E o que realmente a gente acredita como doutrina. Então, quando a gente fala sobre a declaração de fé da nossa igreja, a gente está falando sobre fundamentos bíblicos que fazem parte do nosso dia a dia e que nós cremos. E além disso, nós vamos falar sobre fundamentos bíblicos, mas não só falar. A gente vai visitar na Bíblia textos que embasam isso que nós cremos. Então, não basta a gente crer, a gente tem que mostrar na Bíblia o porquê que a gente acredita. Então, para quem está chegando, para quem está assistindo essa aula a Escola Bíblica pela primeira vez, seja agora ao vivo, seja lá online, vamos só lembrar, a Escola Bíblica é um projeto regional aqui da nossa igreja, e esse projeto ele é 100% online, 100% gratuito, ele nasceu com o intuito da gente explicar princípios da palavra de Deus para toda a região, e principalmente em igrejas onde nós não temos professores formados de escola bíblica, onde as igrejas locais não têm condições de fazer uma turma de escola bíblica. Então, esse projeto online surgiu para isso, esse projeto regional surgiu para isso. Bom, tinha mais um pessoal chegando aí, o Diego já autorizei. Lembrando que é um projeto gratuito, mas se você quiser e puder ofertar, tem um Pix onde você pode mandar essas ofertas. Esse Pix é o mesmo que a gente usa para o ITQ, para que a gente possa custear esse projeto. E o Pix eu vou deixar aqui no chat escrito, é itq918araranguá@gmail.com. Qualquer oferta é bem-vinda e abençoada, tá lá. A hora que você puder e se você sentir no coração, pode ofertar. Dados os primeiros recados, importante lembrar também que a escola bíblica ela não é limitada a quem tem ou muito tempo de igreja ou ocupa algum cargo na igreja, ela não é nem limitada se você já é cristão, batizado ou não, ela é aberta para todo mundo. Todo mundo que quiser aprender a Bíblia, seja você convidado, seja você que viu esse anúncio na igreja, você pode vir à escola bíblica que você vai ser bem recebido e a gente vai ter o maior prazer de ensinar as coisas da palavra de Deus para todos vocês. Dito isso, a apostila da classe Alfa, página 36. E chegou a Daisy. Apostila da classe Alfa, página 36, para quem imprimiu, para quem não imprimiu. Vou compartilhar minha tela com vocês. A pastora Débora me passou que semana passada ela foi até a 13ª. 13º fundamento da declaração de fé. E hoje a gente vai falar então do 14º em diante. Serão 10 itens da nossa declaração de fé, do 14º até a 23ª, que são o último item. Outro recado importante. Nós vamos também hoje ter a última aula dessa apostila. Então, hoje é a última aula da apostila da classe Alfa. A partir da próxima semana, nós já vamos ter uma outra apostila, que é a apostila da Estação Vermelha, da Secretaria de Educação. E eu também vou fornecer para vocês a apostila escaneada. Então, da mesma forma como vocês tiveram aqui, eu também vou fornecer a apostila escaneada.
Aí, se vocês quiserem, pastor, quero ela impressa, em formato de revista, bonitinho, né, com um papelzinho bacana, quero guardar ela, eu acho melhor estudar em papel. Aí vocês falem comigo que eu vejo um jeito da gente pedir essas revistas para a gente trazer para cá, para a escola bíblica. Aí a gente divide o custo, mas o custo do material de escola bíblica é barato. Então, vocês falem comigo, a gente vê o custo da apostila e a gente manda vir para todo mundo, entrega na sua igreja, entrega para o seu pastor, o pastor te entrega e assim por diante. Vamos lá, então. Página 36, Fundamento 14, cura divina. Nós cremos que a cura divina é o poder do Senhor Jesus Cristo para curar enfermos e aflitos, em resposta a uma oração sincera, que ele, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, jamais mudou. Isso aqui está escrito em Hebreus 13:8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas é ainda um auxílio plenamente suficiente na hora da dor, capaz de saciar necessidades, vivificar corpo, alma e espírito a uma novidade de vida, em resposta à fé daqueles que oram com submissão à sua vontade divina e soberana. Então, a gente viu isso nas doutrinas da nossa igreja e isso aqui não poderia estar de fora. Né? As doutrinas de Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Então, dos nossos fundamentos da declaração de fé, automaticamente, teria que ser cura divina. Nós cremos que Jesus cura. Se eu abrir para vocês a oportunidade aqui de vocês falarem, quantos de vocês já foram curados? Deixa eu ver aqui. Além de mim, alguém mais já foi curado de alguma coisa? A Gisele, o Diego. Sempre que nós abrimos a oportunidade para nós falarmos, nós vamos encontrar alguma razão, nós vamos encontrar algum testemunho de cura, porque nós cremos verdadeiramente no princípio da cura, no ministério da cura. E aonde que isso está fundamentado na Bíblia Sagrada? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Mateus 8:17. Vamos ver o que está escrito? Mateus 8:17. Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 17. Vamos ler o 16. Ó. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A Deise colocou aqui, eu também fui curado. Então, Mateus 8:17 fala de novo, né, aquela profecia do profeta Isaías, né, o que foi dito pelo profeta Isaías, que Jesus Cristo, ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades e ele levou sobre ele todas as nossas doenças. É por isso que nós cremos que nós somos curados. Mateus 9:5, Jesus vai dizer isso, né? Quando trazem o paralítico e passam ele pelo telhado da casa, Jesus vai dizer: o que é mais fácil? Dizer para o paralítico: perdoados estão os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas eu vou dizer para vocês as duas coisas para mostrar que o Filho do Homem tem poder também de perdoar pecados. Pega a tua cama e anda. Ou seja, nós cremos que Jesus tem o poder para curar. Marcos 16, 17 e 18, depois que Jesus passa o ensinamento do batismo, existe esse versículo. E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles curarão, e os curarão. Então é promessa de Jesus. Se nós cremos na palavra de Jesus, nós cremos também nas promessas dele. E isso é uma promessa dele. Para que aqueles que nele creem, aconteceria isso. Nós expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, nós pegaríamos nas serpentes e nada aconteceria. Poderíamos até beber veneno em nome dele
e esse veneno não lhe faria dano algum. Agora, pelo amor de Deus, não vão pegar um copo de veneno e tomar agora porque está na Bíblia, né? É bom deixar esse aviso, né? Vai que alguém se confunde e depois vai dizer que aprendeu na escola bíblica ainda, né? Não aprendi, o pastor disse, estava escrito lá. Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas se vocês, por um acaso, forem envenenados, por um acaso vocês beberem inocentemente, se por um acaso vocês forem envenenados por conta do nome de Jesus, a Bíblia diz que vocês poderão beber o veneno e mesmo que estiver envenenado, isso não vai fazer mal nenhum para vocês. Amém? A mesma coisa, aqui eu vou abrir um parêntese, todo mundo crente aqui, todo mundo crente. A mesma coisa eu creio que vale para quando você come uma bebida, uma comida que foi consagrada. Uma comida que tem macumba junto, uma comida que foi consagrada a algum ídolo, e você não sabe disso. Você não comeu no intuito de se sacrificar por aquele ídolo. Você não comeu no intuito de homenagear aquele ídolo ou de ter comunhão com aquela entidade para a qual aquela comida foi consagrada. Quando você faz isso, você come inocentemente, seja porque te deram, porque queriam te fazer mal. Eu creio nessa mesma palavra. Eu creio nesse mesmo versículo, que é como se fosse um veneno. E aí, isso não te faria mal algum. Amém? Alguém crê diferente? Se vocês acham que eu estou pregando heresia, vocês me corrigem aí. Atos 4:30. Enquanto estenderes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Tiago 5:15. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, estes serão perdoados. Tiago 5:15 é um texto muito interessante. Tiago. Cadê o Tiago? Hebreus, Tiago. 5. Olha só que legal. Está alguém entre vós aflito? Então ore. Está alguém doente, contente, cante louvores. Mas se tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, o ensinamento bíblico sobre o ministério da cura, ele passa também pelo ministério da oração. Ele passa também pela necessidade da oração, pela necessidade da intercessão. É o que diz aqui. Enquanto estenderes a tua mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho. Ou seja, estender a mão mostra um princípio de cura, mostra um princípio de intercessão, mostra um princípio de oração. E depois Tiago 5 também. A oração da fé salvará o doente. Estou procurando aqui uma referência sobre comidas consagradas a ídolos para a gente ver e poder mostrar para vocês. Aqui. Entendido? Então, cura, lição 14 da nossa declaração de fé. Se a, se a doutrina da cura está presente, doutrina da segunda vinda também tem que estar aqui. Então, salva, batiza e voltará. Então, o princípio de que Jesus voltará também deve estar aqui na nossa declaração de fé. Então, vamos ver aqui, Paulo ensina que o ensinamento deve ser recomendado.
Então, Jesus salva, batiza, cura e voltará. Aqui também vai ter uma doutrina que nós cremos que a segunda vinda de Jesus, ela é pessoal e iminente. O que é uma segunda vinda de Jesus pessoal? Ele vai vir em pessoa. Se você está anotando, escreva. A segunda vinda de Jesus Cristo, ela é pessoal, ou seja, ele virá em pessoa, em forma de pessoa. Descerá do céu nas nuvens de glória, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E que nessa hora, a qual ninguém sabe antecipadamente, os mortos em Cristo se levantarão, e os remidos que estiverem vivos serão levados acima junto com eles, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, para estarem sempre com o Senhor. E vendo nós também que 1000 anos são como um dia para o Senhor, e que ninguém sabe a hora do seu aparecimento, a qual cremos estar iminente, cada dia deve ser vivido como se ele fosse esperado aparecer antes de findar o dia. Toda vida e obediência à sua ordem categórica, trabalhar e até que eu venha, a obra de propagação do evangelho, o envio de missionários e as obrigações gerais para a edificação da igreja devem ser promovidas tão ampla e diligentemente como se nem a nossa geração, nem a vindoura, fosse viver em carne para que pudesse ver aquele glorioso dia. O que esse ensinamento está dizendo aqui na declaração de fé? É certo que Jesus vai voltar. Só que nós não sabemos o dia e a hora. É certo que Jesus vai voltar dessa forma aqui, ó. Ele vai voltar em pessoa, ele vai voltar sobre as nuvens, e aí nós todo olho verá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois a igreja se junta a eles, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares para estar sempre com eles. Ponto. Agora, não é porque nós sabemos disso que a gente tem que parar de viver. Não é porque a gente sabe disso que a gente tem que parar de trabalhar pelo evangelho. Por isso que ele diz, trabalhai até que eu venha. Então, trabalhem na propagação do evangelho, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, continua fazendo essas coisas e pensem que é como se nem a minha geração e nem a próxima geração, que é a geração dos meus filhos, dos seus filhos, eles vão conseguir viver para ver esse dia que Jesus vai voltar. Porque nenhum de nós sabe. Algumas pessoas assim querem fazer chutes, né? Dar sugestões. Olha, eu acho que Jesus vai voltar agora, porque agora vai ter uma lua de sangue, porque o anticristo é o Donald Trump, porque isso e aquilo. Então, ó, tá certo. Agora é a hora de Jesus vir. Jesus não. É mais 5 anos, Jesus está aí. Quem garante? Outros falam assim, não, na verdade, Jesus vai voltar quando estourar a Terceira Guerra Mundial. Aí Jesus volta. Quem disse? Ah, mas porque a marca da besta ainda não foi instituída. E quando se instituir a marca da besta, aí Jesus vai voltar. E aí tem gente que fala, ah, a marca da besta está na Bíblia que ela vai ser uma marca que vai estar na nossa mão e na nossa testa. Então Jesus vai voltar quando a gente tiver quando as pessoas começarem a aderir uma marca na mão e na testa. Agora eu vou dizer para você, tem alguma coisa hoje que você leva na mão e que reflete na testa? Tem alguma coisa hoje que você leva na mão e que você reflete na testa, que vai ficar debaixo dos seus olhos? Perceba uma coisa, celular, é isso mesmo. Isso aqui pode ser a marca da besta. Porque é o seguinte, a gente vive dizendo que, e está na Bíblia, que a marca da besta é uma marca, que sem ela ninguém vai comprar ou vender, ninguém vai conseguir trabalhar, ninguém vai conseguir ser aceito na sociedade. E vocês já perceberam o quanto que nós fizemos cada vez mais coisas dentro do celular? O quanto a nossa vida está presa no celular? Se acabar o Pix hoje, como é que você faz? Porque Pix só se faz com celular. Está ligado ao seu aparelho, está ligado aos seus documentos. Aliás, documento de papel, carteira de motorista, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira funcional de OAB, estão todas indo para dentro do celular e não existe mais o cartãozinho. Ou seja, até para você se identificar, você vai precisar do celular. Consegue perceber
o quanto a gente está ficando mais dependente do celular, que você carrega na mão e que você consegue enxergar na linha da testa. Como que você se comunica hoje sem celular? Telefone fixo quase não existe mais, não é verdade? Então comece a pensar comigo o seguinte: pode ser que a marca da besta seja o celular, pode ser que seja um super relógio, pode ser que seja outra coisa nada a ver, mas vai ser algo nesse sentido. E pode ser que Jesus volte daqui a 150, 200 anos, 300 anos, e a gente não saiba. E um dia eles vão falar assim, ó, uma vez achava que a marca da besta era aquele celular deles lá, bem capaz, né? E vão dar risada na nossa cara. Então o que eu quero deixar claro aqui? Nem o filho sabe o dia da sua volta, nem o próprio Jesus sabe o dia da sua volta. Quem somos nós para querer ficar fazendo conta e inferindo e pensando e imaginando o que aconteceria? Agora, é certo que a Bíblia diz que nos últimos dias ia ter um avanço de tecnologia, nos últimos dias ia ter um avanço político, nos últimos dias ia ter um, um avanço biológico, né? Com a medicina se desenvolvendo, e é nítido, e talvez esse seja o principal, que a gente tem que começar a observar nas nossas igrejas, o seguinte: o livro de Joel diz que nos últimos dias a nação de Israel seria organizada, e depois dessas coisas, a gente não lê o que acontece antes, né? Ele fala que Israel seria organizada, Israel seria honrada, e depois da honra de Israel, aí sim o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, onde os jovens terão visões, os velhos profetizarão. Ou seja, a profecia de Joel está falando sobre um aspecto político, que é a parte que é Israel, que não se organizou ainda totalmente, vive em guerra com a Palestina, hoje ainda está em guerra, e depois ele fala sobre um aspecto espiritual que vai acontecer no mundo. O Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Ou seja, nós vamos ter nos últimos dias um convertimento de pessoas. Nós vamos ter muitas pessoas se rendendo aos pés de Jesus. E isso é um sinal bom. Isso é um sinal da profecia de Joel que mostra o tamanho da misericórdia de Jesus. Ou seja, se o Espírito dele será derramado em nós, mais pessoas terão a consciência da bondade de Jesus e mais consciência do amor dele. E aí, meus queridos, só vai ficar de fora realmente quem quer. Só vai ficar de fora realmente aquele que não tem vontade. Só vai ficar de fora aquele que realmente não tiver força para caminhar e que não tiver ajuda. Porque se o Espírito de Deus for derramado sobre toda a carne, é de interesse de Jesus, é do interesse do Pai que o máximo de pessoas se salva. Amém? Onde está escrito isso na Bíblia? Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos confirmar se o texto é o mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E agora, uma pergunta para vocês. Lendo esse texto, o que a gente entende? Que quem já morreu em Cristo já está no céu? Quem já morreu em Cristo já está no céu? Quem se habilita? Olhando por esse texto, quem morreu mesmo que morreu em Cristo não está no céu ainda. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, seguem mortos em sono profundo. E aí depois, olha só, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto,
consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, ó, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, é bíblico que quem morreu não está no céu ainda. Mas é um modo carinhoso da gente falar. Fulano descansa no Senhor. Fulano descansa com o Senhor. Mas a alma dele não está no céu. A alma dele dorme. Por isso que Paulo diz, assim aos que em Jesus dormem. E Deus os tornará a trazer com eles. Então, a título de aprendizado, o aprendizado de vocês hoje, nosso hoje é: quem já morreu não está no céu ainda. Eles serão arrebatados no último dia. Tito 2, 12 e 13. Renunciando à impiedade e às concupiscências humanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 24 fala aquilo que eu falei agora há pouco. Ó. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir nosso Senhor. Ou seja, nem o Filho, que é o próprio Jesus, nem os anjos sabem o dia em que Jesus há de voltar. E quem somos nós para ficar fazendo conta e achando que está perto e achando que está longe? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá uma segunda vez. Só que dessa vez, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Está em Hebreus 9, 28. Lucas 19, 13. Negociai até que eu venha. Lucas 12, 35. Estejais cingidos os vossos ombros, acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam ao seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. O que esse texto de Lucas, o que Jesus está dizendo aqui para eles? Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm que estar prontos para uma viagem. Cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que estar pronto para partir. Vocês têm que estar pronto para viajar. Ou seja, cingidos os vossos lombos, vestidos, né? E com a luz acesa. Com a luz acesa, acesa a vossa candeia. Só acendia a lâmpada para viajar aquele que andava, aquele que caminhava. Ou seja, aqui está a importância da gente imaginar que Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Jesus voltar a qualquer momento, eu tenho que estar pronto. Se Jesus voltar agora, eu tenho que estar pronto. Se Jesus voltar amanhã, eu tenho que estar pronto. Se Jesus voltasse ontem, eu tinha que estar pronto. Eu tenho que estar pronto para a viagem. Regra 14, então, é: Jesus cura. A 15 é a segunda vinda de Cristo. 16, relações para com a igreja. Se vocês têm dúvidas, vocês podem me interromper, tá? Se vai ficando alguma dúvida, vocês podem interromper, a gente vai conversando. Nós cremos que, tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Rei, tendo assim nascido na família e no corpo invisível da Igreja do Senhor, é sagrado dever do crente, quanto esteja em seu poder, identificar-se com a visível Igreja de Cristo sobre a terra e trabalhar com o maior entusiasmo pela edificação do reino de Deus. E que essa igreja visível é uma congregação de crentes que se tem associado entre si, em cristã comunhão e na unidade do Espírito, a observar as ordenanças de Cristo, adorando na beleza da santidade, falando uns aos outros de salmos e hinos e cânticos espirituais, lendo e proclamando sua palavra, trabalhando pela salvação das almas, dando dos seus meios temporais para promover a sua obra, edificando, encorajando, exortando uns aos outros na mais santa fé e trabalhando harmoniosamente juntos como filhos diletos que, embora juntos, são um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Ou seja, está ensinando aqui
como que a gente se identifica como a igreja de Cristo da Terra? Como que a gente se identifica como a obra do Senhor acontecendo conosco? Ou seja, nós somos a obra de Deus e que a igreja visível é um conjunto de crentes que buscam a mesma coisa. Ou seja, eu sou essa obra e Jesus está trabalhando em mim. Mas eu estou junto com outros irmãos em conjunto para que eu ande em comunhão, para que eu ande em unidade de espírito. E fazendo isso, eu acato as ordenanças do Senhor, que são adorando, falando uns aos outros, bendizendo uns aos outros e louvando ao Senhor juntos, proclamando a palavra dele e trabalhando em conjunto para a salvação das almas. Ou seja, a Bíblia mesmo diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, porque caindo um, o outro levanta. Ou seja, para que serve a comunidade da igreja? Para que serve o conjunto igreja? O conjunto igreja serve para que os fiéis trabalhem em união e comunhão para que se aconteça melhor aproveitamento do reino de Deus. Ou seja, eu consigo dar aula para vocês da escola bíblica, eu consigo pregar para vocês no culto se o pastor de vocês me convidar, eu consigo ensinar as pessoas que querem ser ensinadas, eu consigo administrar alguns aspectos na igreja, mas eu não consigo cantar. Cantar eu não sei. Eu não tenho tanta desenvoltura para tocar um instrumento ou outro. Eu não consigo, por exemplo, fazer muitas visitas. Eu não tenho muita palavra palavras, por exemplo, de cura interior, não são muito comigo. E vocês percebem que talvez eu estou falando disso e vocês têm exatamente esse dom? Por exemplo, eu nunca trabalhei de diácono na igreja, mas eu acho muito bonito o ministério do diaconato. Mas eu nunca tive a oportunidade de exercer essa função, esse ministério. Mas eu acho lindo. É o ministério do serviço, do servir. Então perceba uma coisa. Para que a igreja serve? A igreja serve para que, naquilo que eu tenho fraqueza, outro seja forte. E quando tem um fraco e outro forte naquilo que o outro é fraco, ou seja, quando a habilidade de um, o dom de um, o ministério de um se complementa com o de outro, isso traz maior aperfeiçoamento para o reino de Deus. Porque imagina se fosse uma igreja formada só de Jonatas, uma igreja formada só de Diegos, uma igreja formada só de Ângela, de Narciso, de Gisele, de Deise, uma igreja só de vocês. Não ia ter algumas coisas que a gente não ia conseguir desenvolver? Não ia ter algumas coisas que a gente ia deixar um pouco a desejar? Não ia ter algumas coisas que vocês iam dizer, olha, até faço bem aquilo ali, mas isso aqui, cara, não é para mim. Isso aqui não é para mim. Isso aqui eu não sei fazer. Ou seja, o ambiente comunidade, o ambiente igreja, ele serve para isso. Fora que, no livro de Tiago, onde nós lemos, o apóstolo está justamente orientando isso para a igreja, dizendo, se tem alguém entre vós doentes, orem uns pelos outros, porque a oração de um justo, que ela pode muito nos seus efeitos. Mas se a pessoa anda sozinha o tempo inteiro, quem que vai orar por ela? Quem que vai saber se ela está doente? Então, a comunidade e a igreja serve para isso. Então, a gente tem alguns textos, né, onde é ensinado isso na Escritura. O Salmo 111:1 fala disso. Agora, um dos textos que eu mais gosto são esses aqui. Hebreus 10:24. Consideremos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aqueles dias. Essa parte do texto é a que mais interessa. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Ou seja, não é porque você estimula a caridade e as boas obras que você tem o direito de deixar a sua congregação. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Consideremos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Ou seja, o que provavelmente os hebreus estavam fazendo?
eles achavam que por eles estarem fazendo caridade e boas obras, eles não precisavam mais congregar. Eles não precisavam mais estar na igreja, no ambiente de igreja. Eles não precisavam mais ter pastor. Eles não precisavam mais ser cuidados por alguém. E aí Hebreus escreve isso. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais próximo está de Jesus voltar, mais nós precisamos da igreja. Quanto mais perto está de Jesus voltar, mais nós precisamos andar em congregação. Atos 2 e 47. Atos 16 e 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em números. Atos 2, 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Romanos 12. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Mateus 3 e 16. Aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem, poupa ao seu filho que o serve. Então esses são os versículos que embasam o tema relações com a igreja. Por que é importante a gente estar em igreja? Item 17. Governo civil. Esse tema é interessante. Por que o tema é interessante? Porque nós cremos que qualquer governo civil, e é difícil falar isso agora no Brasil, né? Mas vamos falar. Nós cremos que qualquer governo civil, qualquer governo, seja da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, toda a autoridade, ela é constituída por Deus. É uma permissão de Deus. Então, mesmo que você não goste do presidente da República, ele é uma permissão de Deus para a nossa nação. Nós cremos que esse governo é uma indicação divina para a promoção da boa ordem na sociedade humana e dos seus interesses, que se deva orar pelos governantes e administradores, devendo eles ser obedecidos, apoiados em todo o tempo, exceto, somente nas coisas contrárias à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é soberano na consciência do seu povo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou seja, eu tenho que honrar as autoridades, eu tenho que obedecer às autoridades, eu tenho que orar pelas minhas autoridades. E ao mesmo tempo em que eu faço isso, eu tenho uma única exceção, que é quando a vontade do governo é contrária àquilo que eu acredito. Vou dar um exemplo prático. Eu creio que o governo é constituído por Deus e é indicação de Deus e que é permissão de Deus para nós. Porém, eu como pastor, se um dia eu tiver na igreja algum casal de homossexual que quiser ser casado por mim, eu não aceitarei fazer esse casamento. Mas está na lei, foi uma decisão do governo, correto? Certo ou errado? O governo autorizou, o governo mandou que eu fizesse, está escrito na lei que eu devo fazer e que se eu não fizer eu posso até ser preso, posso ser processado e preso. Mas a lei que o governo fez, mesmo sendo uma permissão de Deus, eu não vou cumpri-la porque essa lei ela vai contrária à Bíblia Sagrada. Fui claro? Entenderam? Conseguiram me entender? Estou olhando para vocês. Aqui dá diversas. Ou seja, por mais que o governo seja permissão de Deus, se ele vai contra a palavra, eu estou autorizado a ir contra o governo. Fora isso, não. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Vários capítulos. Mas o principal é Romanos 13. As potestades que há, ou seja, os governos, né, as autoridades, foram ordenadas por Deus. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Romanos 13, 13. Atos 5 e 29, ele coloca isso também. Coloca essa ressalva, né, essa exclusão, essa exceção. Que ele fala, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque é um só vosso mestre, que é Jesus Cristo. Mateus 23:10. E aqui tem Apocalipse 19:16, né, que fala como que Jesus vai voltar, e ele fala: e no seu vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, Jesus, ele se coloca como uma autoridade, porque quem é rei, ele tem uma autoridade. Quem é rei, ele tem também um governo civil. Lá nas civilizações que tem um rei, o rei, ele é um governo civil. Então nós cremos que Jesus se coloca como acima desse governo civil, dizendo: eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Falamos que Jesus cura, Jesus voltará, relações com a igreja, governo civil, juízo final. Nós cremos que nós cremos que os mortos, sejam humildes ou poderosos, eles serão ressuscitados e estarão como os vivos perante o trono do julgamento de Deus. E que aí uma solene e terrível separação se dará, em que os maus serão condenados à punição eterna e os justos à vida eterna. E esse julgamento estabelecerá para sempre o estado final dos homens, no céu ou no inferno, em princípios de justiça, como é manifesto na sua santa palavra. Onde é que está escrito isso? 2 Coríntios 5:10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, aquilo que você faz com esse seu corpo aí que você tem, se você faz coisa boa ou coisa ruim, você vai comparecer no tribunal de Cristo, isso está escrito na Bíblia. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem a iniquidade, e lançá-los-ão à fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, a Bíblia Sagrada traz a realidade do juízo final. Ela traz a realidade de um grande julgamento, né? Hebreus 9:27 está escrito isso. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo, ele é o que refuta, ele joga fora qualquer hipótese que traz religiões como o espiritismo, religiões como o umbandismo, religiões como até a prática de alguns santos, algumas imagens no catolicismo. É esse versículo que ele quebra toda essa realidade que eles querem colocar para as pessoas. Porque o que eles dizem? Eles dizem que uma pessoa depois que morre, a pessoa depois que morre, ela reencarna em outra pessoa, ou o espírito dela fica vagando, acompanhando outras pessoas, ou não sei, deve ter gente que diz que o espírito entra no cachorro, tem gente que diz que esses espíritos eles andam por aí, né? A Umbanda tem muito disso, o espírito, eles andam, eles viraram entidades, e esses espíritos eles se encarnam uma vez ou outra nas pessoas. Então, esse versículo ele sela isso, e ele fala o seguinte: não existe reencarnação, porque aos homens eles vão morrer uma só vez. E depois que você morrer essa uma só vez, vai vir depois disso o juízo. E acabou. Pronto. Você só tem a oportunidade de morrer uma só vez. E aí aí eu vou te dar uma ressalva assim. Algumas pessoas morreram duas vezes, né? Lázaro morreu duas vezes. E a filha de Jairo morreu duas vezes. O filho da viúva de Naim morreu duas vezes. Morreu quando morreu e foi ressuscitado, e depois morreu mesmo. Ou seja, se você não ressuscitar pelo menos uma vez na sua vida, você vai morrer uma vez só, tá? Se você não ressuscitar pelo menos uma vez, você vai morrer uma vez só.
E a maioria das pessoas, a grande maioria, vai morrer uma vez só. O seu espírito não vai entrar num cachorro, você não vai reencarnar em outra pessoa, não vai morrer aqui e vai nascer lá na Europa, não é uma outra encarnação, isso não existe. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vai vir o juízo. Amém? Guardem esse versículo porque você vai usar muito na sua vida. Você vai usar muito na sua carreira. Você vai usar muito quando você tiver que conversar com um espírita, com um bandista, com um católico. Porque o que o católico diz? O católico diz que alguém muito bom no passado morreu, e esse alguém muito bom no passado que morreu, ele foi levado a ser santo, e agora ele, por ser santo, você reza para ele, e esse cara que virou santo, ele vai pedir para Deus, para que Deus lhe atenda, ou para Jesus, para que Jesus lhe atenda. Só que esse versículo, ele já joga isso, dizendo, não, a pessoa que morreu, morreu, depois disso vai vir o juízo, mas fala também sobre outra coisa. Ele fala, a Bíblia diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem como eu chegar ao Pai se não for por Jesus. Eu preciso orar para que Jesus fale comigo. Ele agora, ele é meu advogado. Então eu tenho que orar para Jesus. Ou seja, se eu orar para alguém que viveu na terra e morreu, não vai adiantar. Porque ele está na mesma situação que todos os outros que morreram, esperando o juízo. Amém ou não? Pronto. Se não, irmão, nós já tava rezando pro São Pedro de não deixar esse calorão, né? Que coisa feia, né? Mas não adianta falar com São Pedro, porque o São Pedro não governa nada. Ele tá tão morto quanto eu e você. Não, morto quanto eu e você, não. Nós estamos vivos. Ele tá tão morto quanto todo mundo morreu. Deus o livre de dizer que eu tô morto. Falamos sobre o juízo final, agora a gente vai falar sobre o céu. Nós cremos que o céu é uma habitação indescritivelmente gloriosa do Deus vivo. É para lá que foi o Senhor, a fim de preparar um lugar para os seus filhos. E para que essa cidade quadrangular, cujo construtor e realizador é Deus, os crentes mais fervorosos, que lavaram sua vestidura no sangue do Cordeiro, venceram pela espada do seu testemunho, serão levados. Que o Senhor Jesus Cristo os apresentará ao Pai, sem mancha ou tristeza, e que lá, numa alegria indizível, eles contemplarão para sempre a sua face maravilhosa, num reino eterno onde não há trevas, não há necessidade de luz, nem tristeza, nem lágrimas, nem dor, nem morte, mas hostes de anjos servidores dedilham suas harpas e cantam louvores ao nosso Rei, reverenciando perante o trono proclamam: Santo, Santo, Santo. É assim que nós cremos que é o céu. Aonde está escrito que o céu vai ser assim? Nesses versículos aqui. 1 Coríntios 2:9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para que os amam. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Lembra do que eu falei da profecia de Joel? O Espírito de Deus será derramado nos últimos dias sobre toda a carne. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar os lugares. Não é igual a tua casa aqui que está crescendo a família, você quer fazer mais um quarto, se preocupa se tem que trocar de casa, onde é que vai construir, você vai fazer um puxadinho. Não, no céu tem lugar para todo mundo, querido. Na casa de meu pai há muitas moradas. Apocalipse 22:4. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor os alumia e reinarão para todo sempre. Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 7. Por isso, estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Oh, que bênção, hein? Agora, você já pensou, crente é o ser humano que mais tem fome no mundo. Aí Jesus vai levar nós para o céu, chega no céu, não tem fome. É por isso que tem gente que come tudo que pode na terra. Porque leu esse versículo, Diego, e descobriu, no céu nem fome eu vou ter.
Nunca mais terão sede, nem sol, nem ardor algum cairão sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes de água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, promessa de Deus descrevendo como será o céu, e aí tem alguns que explicam como vai ser o céu, que as ruas serão de ouro. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Vamos ver aqui, Bíblia. Aqui, Apocalipse 21, 21. Vamos achar aqui, Apocalipse 21, 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória das nações, e nela não entrará nem coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui, versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Aqui, e a cidade estava situada em quadrado. Aqui que a gente diz que a cidade é quadrangular, porque ela tem formato de quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e a largura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E aí tem aquilo que a gente já leu. A descrição de João, na revelação de João sobre o céu. Se a gente fala do céu, também tem que falar do inferno. Princípio 20 da declaração de fé, inferno. Cremos que o inferno é um lugar de trevas exteriores e da mais profunda tristeza, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, um lugar preparado para o diabo e seus anjos, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes, lugar de amargura, eterno arrependimento por parte daqueles que rejeitaram a misericórdia, o amor e a ternura do Salvador crucificado, escolhendo a morte em vez da vida, e que ali, em um lago que queima com fogo e enxofre, serão lançados os descrentes, os abomináveis, os criminosos, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os que rejeitaram e desprezaram o amor e sacrifício de um Redentor, banhado em sangue, deixando atrás a cruz e sua perdição, apesar de toda instância e advertência do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que rejeitaram e desprezaram o amor e sacrifício de Jesus. Aonde é que se ensina isso nas Escrituras?
Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Ele lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aquele que não foi achado e escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, o mesmo lago de fogo onde será lançado o diabo, será também lançado aquele que não foi achado no livro da vida. Apocalipse 14:10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Ou seja, aqueles que receberem o sinal da besta não terão repouso nem de dia nem de noite, esses que o adoraram. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. E se a tua mão escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. E por último, Ezequiel 33. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Agora aqui é um ponto interessante, porque a gente sempre fala que a maior mentira que o diabo tenta contar para a igreja nos dias de hoje é que de fato ele não existe. A maior mentira que nós podemos ouvir nas nossas igrejas é que o diabo ou o inferno eles não existem. Então, é essa prática, é essa falsa crença que é projeto do diabo colocar no nosso coração e no coração dos próprios crentes, dizendo: o inferno é aqui mesmo, aqui se faz e aqui se paga. Ó, é assim que funciona. Eu acho que o inferno é aqui. Agora preste atenção. Aqui se faz e aqui se paga sim em determinadas coisas. Porque tudo aquilo que o homem plantar, disso também colherá. Mas colherá nessa vida e colherá também na próxima. Não colherá só nessa vida, não colherá só nesse mundo. Sim, você pode colher coisas boas, você pode colher coisas más de acordo com aquilo que você semeou. Mas não é só aqui. A Bíblia diz que tem um lago de fogo e enxofre, que onde o fogo nunca se apaga, e é esse fogo que nunca se apaga que vai ser lançado às pessoas. Vai ser lançado àqueles que rejeitaram o amor do Senhor. Então o inferno existe e está na Bíblia que existe. E nós cremos que ele existe. Evangelismo. Princípio 21. Cremos que, à vista do fato que todo o presente estado de coisas passará, e que o fim de todas as coisas é iminente, os filhos remidos do Senhor Jeová devem levantar-se e brilhar como uma luz que não pode ser escondida, uma cidade edificada sobre um monte, espargindo o evangelho aos confins da terra, cingindo o globo com a mensagem da salvação, declarando com zelo e entusiasmo ardente todo o conselho de Deus, que quando o Senhor da glória aparecer, eles serão achados de pé, tendo seus lombos cingidos com a verdade, suas atividades e seus mistérios ricamente compensados com a abundância de joias que ganharam e guardaram para ele, que são as almas preciosas, conduzidas das trevas para a luz através do instrumento fiel testemunho, que ao ganhar almas é a atividade por excelência da igreja sobre a terra, e que, portanto, toda opressão ou embaraço que visa extinguir a chama ou prejudicar a eficiência da pregação mundial do evangelho deve ser eliminada e não admitida como indigna na igreja, prejudicial à sacratíssima causa de Cristo e contrária à grande comissão do Senhor. Ou seja,
O que o princípio do evangelismo está dizendo? Que é missão da igreja, como organização, passar a mensagem do Senhor para frente e deixar pronto aqueles que estão na igreja, prontos para serem salvos, tendo os seus ministérios recompensados daí para diante com as joias que nós guardamos para Jesus. Ou seja, a gente tem que trazer pessoas a Cristo, a mensagem de Cristo, falar sobre céu, falar sobre inferno, mas não somente isso. Depois de falar sobre céu e sobre inferno e de conduzi-las a Cristo, a gente tem que deixar elas prontas para serem salvos. É papel dos pastores da igreja e é papel da igreja deixar essas almas que estão lá dentro prontas para serem salvos e conscientes e tendo certeza da salvação. Um crente que não tem certeza se vai ser salvo, ele ainda não se converteu completamente. Um crente que não tem certeza se vai ser salvo, ele não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso, é nossa missão fazer com que você tenha certeza que você vai alcançar a salvação pela sua vida. E se você não tem a certeza da salvação, você tem que saber o porquê que você ainda tem dúvida. Ah, pastor, tenho dúvida, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ir para o céu? Será que se Jesus voltasse hoje eu seria salvo? Se você tem essa dúvida, eu lhe pergunto, por que você tem essa dúvida? O que está lhe atrapalhando? O que impede você de ter hoje a certeza de dizer, não, pode voltar Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, venha, porque eu quero ser salvo. Por que a gente aprende isso? Aonde que está escrito isso? 1 Timóteo 4:1, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que ele há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que você pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, ou seja, corrija, né? Corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, não pode ficar perdendo a paciência com as pessoas que você está ensinando, mas prega sempre. Longanimidade é isso, é o cara que é tardio em irar-se. Você precisa ser longânimo e precisa ter doutrina. O que é ter doutrina? É isso que a gente está aprendendo. É você ter conhecimento para pregar. É você saber o que você está falando. É você ter certeza das coisas que você ensina. Tenho certeza que Jesus cura. Tenho certeza que ele salva. Tenho certeza que ele vai voltar. Tenho certeza que o céu existe, que o inferno existe. Tenho certeza que a igreja é o melhor lugar para você estar, porque você vai estar em comunidade, você vai estar sendo cuidado, você vai estar sendo amparado pelos irmãos, você está sendo amparado pelos aqueles que estão ali. Então, isso é doutrina. E o que Paulo está dizendo a Timóteo é exatamente isso. Repreendas, redáguas, corrige, faz isso, faz com todo amor e paciência, mas tenha doutrina. Se é isso que está na Bíblia, é isso que vai acontecer. Não é o que você acha, ou o que você quer, ou que você vai agradar os outros distorcendo uma verdade bíblica. Isso é doutrina. Efésios 5,16 diz, aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Provérbios 11,30, quem ganha alma sábio é. Tiago 5,20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E Ezequiel 3,17 diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não o falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão eu o requererei. Ou seja, quando você disser ao ímpio que ele vai morrer, mas você não avisou a ele que ele poderia ser salvo, o sangue dele pode ser requerido nas nossas mãos. É muito sério essa palavra, é muito sério esse versículo e é muito séria essa responsabilidade que nós temos de pregar o evangelho. Paulo certamente fala, certamente eu pregarei o evangelho e ai de mim se não pregar o evangelho. E Ezequiel 3,17, Deus está falando isso exatamente para Ezequiel. Se você olhar para o ímpio e vai falar, certamente morrerás, e não avisar que o caminho dele pode ser salvo, ele vai morrer na maldade dele e o sangue dele vai ser requerido das nossas mãos. Porque eu fui negligente com a pregação do evangelho.
Levantai vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. João 4, 35 e 37. Ou seja, os campos já estão brancos para a colheita. Aquele que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Ou seja, presente. Presente no céu. Olha que bênção. Aquele que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Entendido, então? A gente falou, vamos lá de novo, vamos recapitular. A gente falou que Jesus cura. Vou ver a página aqui. A gente falou sobre Jesus cura, cura divina. A gente falou que Jesus vai voltar à segunda vinda de Cristo. A gente falou sobre relações para com a igreja, a gente precisa estar em igreja. A gente falou sobre governo civil, ou seja, a gente precisa honrar as nossas autoridades e orarem por elas. Por sinal, eu convido a você, se você tem dificuldade para orar com longo tempo, faça uma lista de oração e inclua o governo nessa lista de oração. A gente falou sobre o juízo final, sobre céu, sobre inferno e sobre evangelismo. A gente já passou do horário da aula de hoje, mas eu prometo que em 10 minutos eu encerro. A gente tem mais 2 ensinamentos. O primeiro é dízimos e ofertas. Nós cremos que o método estabelecido por Deus para manter o seu ministério e promover a propagação do evangelho, conforme a ordem de Jesus, é o dízimo, o que é acatado por nossas igrejas internacionalmente, não só como um método de Deus para prover as necessidades da igreja, mas para soerguer a moral espiritual do seu povo de tal sorte que Deus haja por força abençoá-los. Em Malaquias 3,10, né, o versículo mais conhecido para falar desse assunto, ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, o ensinamento sobre o dízimo, ele é claro, ele fala: tragam. Ou seja, não é, será que vocês podem? Um dia talvez tragam. Vocês poderiam trazer? Não. Aqui é uma ordenança. Trazei todos os dízimos. E não é alguns, é todos. Porque às vezes tem alguém que fala aqui: pastor, mas se eu um mês deixar de dizimar e eu dar uma cesta básica, tá certo ou tá errado? Pela Bíblia você não tá certo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que trazer todos, e ele fala ao lugar, ele fala a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Se a sua igreja não tem um trabalho de ação social e você quer ajudar uma pessoa, ajude, mas não deixe de dizimar por isso. Mas se você quer fazer um programa de ação social na sua igreja, sugira ao seu pastor que faça. E aí a igreja pode destinar uma parte da arrecadação para isso, pode fazer uma outra ação, um outro programa, um outro movimento para ação social, mas não usa o valor do dízimo para isso. Ah, mas eu quero comprar um equipamento para a igreja, eu quero ofertar um instrumento, eu quero fazer outra coisa. Tá certo ou tá errado? Tá, ao meu ver, você não está indo de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia é trazer todos os dízimos para que haja o mantimento, para que a igreja se mantenha. Isso é o que diz a Bíblia. E aí sim, depois que eu fizer isso, eu posso fazer prova dele. Ou seja, Deus se coloca à prova, dizendo: se vocês fizerem isso, vocês podem me questionar se eu não vos abrir as janelas do céu. Se eu não abençoar vocês, e dessa bênção que eu dar, vocês vão estar abastados, vocês vão estar confortáveis. É isso que a Bíblia diz. No tocante a dar e ofertas voluntárias, é ordenado pelo Senhor e praticado às nossas igrejas internacionalmente, como parte do plano de Deus, as necessidades materiais da igreja e satisfazer a espiritualidade do seu povo. Somos admoestados em Lucas 6,38. Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deleitarão o vosso regaço, porque com a mesma medida que medides, também medirão de novo. Sendo cordeiro com ele, sabemos que
dar para o seu reino, que é também nosso, é algo agradável, sendo mais abençoados dar do que receber, pois somos ordenados em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, dízimo e oferta, queridos, é o modo com que nós temos, com que a Bíblia ensina e como que nós cremos que as igrejas têm para se manter, para manter lá a sua igreja aberta, a sua obra aberta. E agora eu falo com testemunho próprio. Deus nunca vai deixar de honrar aquele que é dizimista e ofertante. E dízimo e oferta tem dois princípios diferentes. A gente já falou de dízimo e oferta aqui outro dia. Mas só para a gente completar, dízimo e oferta tem dois objetivos diferentes. Quando você dizima, você está sendo obediente a Deus. E essa obediência, você pode dar por obrigação. Não precisa dizimar com amor no coração, não. É por obrigação. E quando você está sendo obediente, Deus vai honrar sua palavra. E quando ele honrar sua palavra pelo dízimo, nada vai faltar na sua casa. Eu tenho certeza disso. Nada vai faltar na sua mesa, nada vai faltar com seus filhos, nada. Deus vai honrar sua palavra. Você não vai passar dificuldade, você vai viver. Mas o princípio da abundância, ele está ligado não ao dízimo. O princípio da abundância, ele está ligado à oferta. E quando você oferta, você se habilita para que você tenha abundância na sua vida. Porque a oferta você dá por amor. Você oferta por amor. O dízimo você devolve nem sempre por amor, é por obrigação. Mas você dizima. E isso mostra a sua obediência. E o dízimo mostrando a obediência, a oferta mostra o amor. Quanto mais você oferta, quanto mais hábito você cria de ofertar, mais amor você demonstra pela obra. E é essa demonstração de amor que faz com que você rompa, com que você vai mais longe. Então o dízimo ele vai lhe dar o suficiente, mas a oferta vai fazer com que você prospere, fazer com que você ganhe mais, vai fazer com que você seja abençoado e você nem saiba como. Isso é o princípio de oferta. Por final, 23, membros. Os candidatos a membros devem primeiramente ser examinados quanto à sua fé aqui, membros da igreja, tá? Sendo feita a oração juntamente com os mesmos e nessa ocasião encorajados no seu propósito. Deve o candidato mostrar a evidência de possuir genuína experiência no novo nascimento, ser batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, viver uma vida cristã que sirva de exemplo tanto para pecadores como para convertidos, possuindo um grande desejo em ganhar almas e amor quanto ao progresso da causa do Evangelho quadrangular no mundo, devendo declarar a sua lealdade a esta associação e disposição em auxiliar na sua manutenção, tanto com seus recursos particulares como seu reforço conjugado. Cada candidato, como tal, expressará seu reconhecimento quanto ao fato de que uma casa dividida contra si não pode subsistir, e a sua adesão à linha dessa associação para que não haja deslealdade, insubordinação, murmuração, críticas ou calúnias contra a mesma ou contra seus dirigentes, e se em algum tempo qualquer membro se sentir que não está sendo mais leal ou tenha perdido a simpatia para com essa associação, e bem assim não seja mais como outrora, uma voz unânime para com ela, pedirá o mesmo uma carta de demissão e discretamente se retirará do rol de membros, reservando-se às autoridades da associação o direito de induzi-lo a assim proceder, caso se prolongue e abster-se disso, que o amor pelas almas e a paixão por ganhá-las deve ser grande base e supremo fim, para a qual sejam conduzidos todos os esforços, e que ideias marginais e concepções não essenciais, bem como ocupar-se em discutir sutilezas entre doutrinas, coisas essas que tendem a quebrar a unidade e distrair-se da chama ardente do ganhar almas, devem ser evitadas e refutadas, onde quer que se apresentem, que Cristo deve ser a figura central a ser mostrada até que todos os homens o vejam, o amem e dele se aproximem. Ou seja, o que a apostila está falando aqui sobre os membros da igreja? Que os membros da igreja devem ser pessoas que foram batizadas, e não foram batizadas de qualquer jeito, foram batizadas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós batizamos os membros da igreja. São pessoas que vivem uma vida cristã de exemplo,
E esse exemplo serve tanto para quem está no mundo quanto para quem está dentro da igreja. São pessoas que se preocupam ao ganhar almas e que tenham na mente e no coração uma só bandeira, que é: uma casa que é dividida contra si não vai subsistir. Ou seja, eu tenho que permanecer nessa igreja enquanto eu me identifico com ela, enquanto eu falo bem dela, enquanto eu vou trabalhar para o crescimento dela. Porque a partir do momento em que eu não me identifico mais com essa igreja, a partir do momento em que eu estou agindo com deslealdade, insubordinação, murmuração, crítica ou calúnia contra a minha igreja ou contra os meus dirigentes, os meus pastores, os meus líderes, se eu sentir que eu perdi essa lealdade, então diz o nosso estatuto e a nossa declaração de fé que eu deveria pedir a minha demissão. Ou seja, eu só consigo permanecer na igreja como membro se eu estou fazendo bem para essa igreja, se eu consigo contribuir para o corpo de Cristo nesse caminho, se eu consigo andar naquilo que a declaração de fé dessa igreja acredita e eu também acredito. A partir do momento em que eu estou mais preocupado em discutir sutilezas, se eu estou mais preocupado em discutir doutrina, se eu estou mais preocupado em discutir, em fazer fofoca, e se eu estou preocupado em quebrar a unidade da igreja, então significa que eu não caibo mais ali. Eu não faço mais parte daquilo ali. Eu só estou no hall de membros, mas eu não faço, meu coração já saiu. Então, é interessante que se permaneçam nas nossas igrejas membros verdadeiramente comprometidos com a causa do evangelho e não comprometidos em fazer fofoca, em discutir doutrina, em não ser leal, em fazer murmuração o tempo inteiro. Esses deveriam, com bom senso, pedir carta de demissão e procurar outra igreja. Agora sim, comentário entre nós. É claro que a nossa igreja, assim como nenhuma outra, é perfeita, né? Nenhuma igreja é 100% perfeita. Nenhuma igreja não tem defeito ou problema nenhum. A nossa igreja tem problemas. A nossa igreja tem suas dificuldades. Mas isso não pode me separar do amor de Cristo. E isso não pode fazer com que eu comece a propagar murmuração e discussão vã e fique falando, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que as más conversações, de tanto que você fala porcaria, de tanto que você conversa aquilo que não se aproveita, essas más conversações, elas corrompem, ou seja, elas estragam os bons costumes que você tem. 1 Coríntios 15, 33 está escrito isso. Ou seja, eu tenho que falar coisas boas. Porque aí como é que eu pergunto para vocês? De que forma, de que maneira que vocês querem convidar seus amigos? De que maneira que vocês querem convidar os seus irmãos? De que maneira que vocês querem convidar os seus colegas de trabalho para virem à igreja, se daqui a pouco eles te viram falando mal da igreja? Se daqui a pouco eles te viram falando mal do pastor? Se daqui a pouco eles te virem reclamando e murmurando de alguma coisa que tenha acontecido dentro da sua igreja? Então, muito cuidado as coisas que você fala, muito cuidado com os comentários que você faz e para quem você faz. Porque com isso, você pode estar botando para perder uma alma. Quando você bota para perder uma alma por murmuração ou porque ela ficou escandalizada com alguma coisa que viu dentro da igreja, isso pode ser um assunto muito sério para todos nós. Amém, queridos? Prometi que em 10 minutos acabava, acabei. Agora eu quero ouvir de vocês. Alguma dúvida? Glória a Deus. Vamos orar então para nós encerrarmos? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero nessa noite te agradecer. Eu quero te louvar a Deus. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos alunos que aqui estiveram. Que o Senhor, Pai, nos ensinou nessa primeira apostila da classe Alfa. Essas 6 semanas foram abençoadas. Essas 7 semanas foram abençoadas. O Senhor nos guardou em algumas aulas gravadas, em algumas aulas ao vivo. Que nós possamos continuar aprendendo de Ti. Que nós possamos continuar ouvindo a Tua voz. Que nós possamos continuar acumulando conhecimento do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa guardar a nossa vida, guardar a nossa semana. Que seja sobre a família de cada um a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que nós possamos seguir a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Que nós possamos, em nome de Jesus, fazer aquilo que está na tua santa palavra. Que todos os itens que constam na nossa declaração de fé, que são embasados na palavra, os teus filhos possam seguir. Que nós possamos aprender a falar das tuas coisas com ousadia, falar das tuas coisas com amor, com um sorriso no rosto, com o coração aberto. Que nós possamos estar prontos para o dia da tua volta e prontos para ir morar contigo na glória. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Boa terça-feira. Boa semana aí para todo mundo.